Muito prazer, meu nome é Alan De Gasperi, sou professor na Exanc Santos, das disciplinas de Tecnologia, Projetos e Negócios para os cursos dos eixos de Negócio, Tecnólogos, Comunicação e Engenharia. Prazer muito grande estar aqui com vocês e hoje nós vamos conversar sobre as mudanças no mercado de trabalho e as novas profissões, as profissões do futuro. E eu gostaria de começar falando para vocês que essa mudança do mercado de trabalho não se dá apenas neste momento, ela vem acontecendo com uma certa velocidade a partir de algumas décadas, por que não? O ano 2000 em diante já foi uma grande mudança, mas agora nós temos uma vasta possibilidade e surgimento de novos mercados, de novas profissões, de novos postos de trabalho. O que é muito comum e mais claro da gente perceber como as primeiras mudanças no mercado de trabalho é que começou-se a dar mais ênfase para as habilidades sociais. As habilidades sociais no que diz respeito a você ser criativo, a você resolver problemas complexos, a você ter um senso crítico, um pensamento construtivo, você ser empático, socialmente habilidoso para lidar com pessoas. Aquele profissional que trabalhava meramente num escritório ou numa atividade que ele simplesmente não se preocupava em lidar com outras pessoas, é muito difícil você encontrar esse profissional hoje em dia ascendendo na sua função, né? Crescendo, evoluindo, ganhando importância e salários. Ele vai continuar meramente no cubículo que ele se encontra. Não menosprezando isso, mas é uma percepção de mudança. Então, independente da função que você faça, você precisa ser socialmente interativo. É uma grande mudança, uma grande percepção que vem, como eu disse, crescendo com o tempo. A segunda mudança é o que chamamos de economia G&G. A economia G&G, ela diz respeito aos freelancers, aos profissionais que são pessoas jurídicas, que têm o seu próprio CNPJ e que eles prestam serviços para diversas empresas sem ter vínculo. O que antigamente era muito valorizado, ainda se encontra um certo valor grande, mas anteriormente, se você conversar com algum parente seu mais antigo, ele vai dizer o orgulho que ele tem ou que teve de ter sido vinculado a uma empresa por muito tempo, né? A sua carreira perdurou muito, praticamente entrou naquela empresa e finalizou a sua carreira dentro da mesma. Hoje, essa percepção ela é um pouco diferente. Um profissional que se perdura muito tempo na mesma empresa não encontra os mesmos desafios de mercado, não vence certas barreiras, não tem uma percepção de evolução de pensamento por meio das suas experiências. Simplesmente ele conhece uma única realidade e não uma realidade de mercado que é constante, moderna, evolutiva. E a economia G&G, essa economia de freelancers, permite que você seja um profissional atuando para várias empresas e vencendo barreiras geográficas. Você não precisa trabalhar para a empresa da sua cidade ou uma empresa de uma cidade próxima. Você pode trabalhar para empresas de outros países. E para ser um freelancer, você pode ser na área de projetos, na área de comunicação, na área de design, na área de edição. Diversas áreas permitem que você seja freelance e atue para várias empresas ao mesmo tempo. Uma mudança muito grande é a percepção e a necessidade sobre serviços de inclusão e diversidade, onde realmente haja o processo não somente de integração legal ou por lei dessas pessoas consideradas dentro da inclusão ou da diversidade, mas que todos sejam vistos de uma forma única, uníssona. Então, somos todos realmente pessoas capazes, independente de qualquer outra realidade, seja étnica, racial, religiosa, qualquer que seja essa. Sinceramente, a inclusão e a diversidade neste meio acaba se crescendo cada vez mais, que a gente vê novos serviços, novas propostas que trazem foco direcionado para atender esse tipo de necessidade, essa situação. Então, é uma crescente muito grande no mercado de trabalho, cada vez mais esses serviços de inclusão e esses serviços de diversidade. Inclusão social, inclusão digital, inclusão tecnológica, todas essas. E nós temos uma verdade cada vez mais crescente. Os consumidores, os clientes, nós somos cada vez mais exigentes. Nós queremos cada vez mais melhor, né? No sentido de mais melhor, pode ficar confuso, mas queremos muito algo que seja cada vez melhor. Não temos mais um consumo que aceitamos qualquer coisa. Qualquer empresa que vem lhe oferecer alguma coisa, nós simplesmente, passivamente
Ok, não tem opção. Não queremos saber o meio produtivo, não queremos saber se agride o meio ambiente, não queremos saber qualquer coisa relacionada a isso. Essa percepção de consumidor caiu por terra. Hoje, nós somos muito mais conscientes, muito mais exigentes. Então, empresas que fazem maltrato a animais domésticos ou laboratoriais para testar os seus produtos já não são mais bem vistas. Empresas que trazem um processo agressivo ao meio ambiente, desmatamento, problemas em solo, nas águas, também não é mais bem vista. Por mais que você não seja uma pessoa ecologicamente preocupada, o seu consumo começa a lhe trazer essa preocupação. Diminuição de resíduos sólidos, diminuição do uso de plástico, produtos biodegradáveis, uma vasta opção. E o nosso consumo acaba tendo essa exigência ao ponto de nós mudarmos a nossa percepção. Então, empresas neste nível começam a cair por terra, perder mercado, e empresas que são altamente preocupadas com isso entram no foco. Nós temos mais intenção por elas. A mudança de mercado é tão grande que, se você prestar atenção nesse slide, você vai ver que o Netflix, todo mundo conhece esse serviço de streaming, ele não acabou com as locadoras. Na verdade, a história do Netflix era baseada em cima de locação de fitas. Se você não conhece, busque um pouco saber sobre. Mas o Netflix era um pacote de assinatura onde você recebia uma fita VHS em casa para assistir, na época do videocassete, tão antigo que é o Netflix. O que ele mudou? Ele mudou a forma das cobranças de multa por atraso. Então, antigamente, se você conversar com algum parente seu mais antigo que alugava VHS, você atrasava um dia porque você queria ver aquele filme, alguma coisa assim, você tinha que pagar uma multa em cima desse atraso. Netflix quebrou totalmente isso, porque o acesso ao filme você já tinha. Talvez a comodidade hoje de ter esse filme mais fácil, sim, mudou, mas toda a dinâmica do negócio em cima do Netflix está relacionado com isso. Você percebe outra grande mudança de mercado, a Uber, né? A empresa Uber, 99 Táxi, dentre outras de motorista por aplicativo, ela não atrapalhou os taxistas e também ela não inventou o transporte no sentido de locomover pessoas, né? Já existia táxi, já existia ônibus, entre outras coisas. O que ela fez, ela conseguiu crescer baseado no mau serviço prestado pelos taxistas e pelo valor cobrado, que era muito alto. Então você tem uma clareza no uso da Uber, da 99, ou outro serviço de aplicativo, que os taxistas não te passavam. Você entrava numa corrida de táxi sem saber quanto seria ao final, né? Você não tem uma média. Se você tivesse um dinheiro contado no bolso, você não conseguiria completar a viagem ou pagar esse taxista. Com a Uber com 99, você já sabe o valor do trajeto. Você pode pagar por meio do aplicativo, se você não usa dinheiro vivo, dinheiro em mãos, né? Uma outra coisa, se você prestar atenção no slide, uma outra empresa, a Apple não matou a indústria musical, né? Ela obrigou as pessoas a comprarem os álbuns. Na verdade, não é que ela obrigou, é que ela facilitou a compra desse áudio, né? Ela forçou a indústria fonográfica a trabalhar de uma forma um pouco mais atualizada. E ela não quis destruir a indústria fonográfica, ela quis dar acesso às pessoas. É lógico que um Apple não é de acesso comum, democrático, não é. Mas é muito maior do que o próprio acesso à indústria musical, até porque você tem uma agregação de serviços. A Amazon, ela não prejudicou os varejistas, mas pelo contrário, ela apenas prejudicou aqueles que prestavam um serviço de péssima qualidade. Ela facilitou o acesso, até porque a Amazon é um marketplace. Você pode vender pela Amazon. Você pode escrever um livro na sua casa e vender pela Amazon. Ela te deu acesso a coisas que talvez você teria dificuldade e não conseguiria alcançar. Só que aqueles que não prestam um serviço de qualidade estão fadados a cair. Essas são mudanças de mercado constante. Então, não atender às necessidades, às demandas do cliente, realmente sanar problemas, você está fadado ao fracasso. E para que você possa entender essas mudanças, a primeira dica que a gente dá: sempre esteja atento, sempre vivo, sempre consciente do que está acontecendo. Como você pode alcançar, entender e analisar. E aí, falando sobre novas profissões do futuro, existe uma pesquisa que diz que ainda não conhecemos a sua totalidade, né? As profissões que estão surgindo. Daqui a 5, 10 anos, no máximo, terão tantas novas profissões que nós não sabemos
quais iniciam hoje, mas as que mais se destacam nesse intervalo de tempo que nós estamos agora, a primeira é gestor de mídias sociais. É aquele profissional que conhece, que domina os algoritmos das redes sociais, Instagram, Facebook, até o próprio Google, ou WhatsApp, Spotify, como você queira considerar essas redes sociais, para gerir as marcas, para gerir postagens, para agregar cliente, para aumentar a comunicação. Então, isso é uma das grandes profissões que tem surgido, de fácil acesso em muitos casos, né? O engenheiro de cibersegurança. Então, as informações transitam na internet e elas precisam estar seguras. Agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda fomenta mais ainda essa segurança. Então, o engenheiro responsável em estar ciente de todas as etapas de uma cibersegurança, de uma segurança da informação digital. Um especialista em sucesso do cliente, é aquele que sabe todo o caminho e ajuda o cliente a ascender no seu negócio, a ter sucesso. É um profissional que ajuda você a ter sucesso ou ajuda o cliente a ter sucesso. Um cientista de dados. Hoje nós sabemos que a grande riqueza da internet, as informações, são os dados. Existe Big Data, os grandes centros de dados que trabalham com isso. E esse cientista de dados, ele vai saber tratar, trabalhar, envolver esses dados para que ele possa ser melhor desenvolvido. Da seguinte forma, o que adianta você ter uma biblioteca e uma enciclopédia se você não sabe o que fazer com ela? O que adianta você concentrar dados se você não sabe trabalhar com eles? O próximo é um engenheiro de dados, que vai trabalhar junto com o cientista de dados. O cientista vai bater esses dados, o engenheiro vai arquitetar o uso deles. E o especialista em inteligência artificial, que é uma grande crescente. Inteligência artificial entrando nos nichos de mercado de forma muito acessível. É possível que você na sua casa comece a programar gratuitamente, utilizando alguns serviços, uma inteligência artificial, tipo uma Alexa que está, né, ou qualquer Google. Independente da profissão que você escolha, conforme o futuro ocorra, se dê, né, independente dessa forma, o importante é que você tenha em mente que é necessário desenvolver não apenas as hard skills, que são as habilidades técnicas, as habilidades específicas, é como fazer a sua profissão ou o que você deseja fazer. Então é a forma, são as caixas de ferramentas que você tem para poder se utilizar e exercer o seu cotidiano. Isso é de suma importância e isso você vai ter que agregar cada vez mais. Contudo, é importante que você já venha desenvolvendo as soft skills, que são as habilidades sutis. Essas habilidades sutis, elas dizem respeito com o seu comportamento em grupo, como é que você vai poder realizar ou se portar perante situações difíceis, pensamentos complexos, pressão, equilíbrio emocional. Então, algumas habilidades sutis que você necessita desenvolver para ter uma facilidade muito grande no mercado de trabalho que vem mudando. A principal delas é falar em público. Eu sei que é uma grande dificuldade, eu sei que a timidez fala mais alto, eu sei que você não gostaria de se expor fazendo isso. Mas, contudo, se você não se expressar em público, ou não precisa ser uma plateia cheia, pode ser para algumas pessoas, para pessoas que você conhece ou desconhece, se você não conseguir se expressar, argumentar, trazer a sua opinião e defendê-la, você não vai ter voz no mercado. Então é necessário que aos poucos tente desenvolver essa habilidade de falar em público, de ter um trabalho para você apresentar na sua escola ou quando você entrar na faculdade. Isso pode lhe causar algum distúrbio emocional, alguma dificuldade, algum estresse. Vença isso aos poucos. Se coloque nesse desafio para que você possa ir desenvolvendo essa habilidade. É como se fosse correr. Você não sai correndo uma maratona, você tem que ir treinando para falar em público também. Tem a liderança. Liderança não é mandar nos outros. Liderança é o pensamento de guiar os outros, é de trazer os outros para fazer aquilo que você conseguiu convencer por meio da fala, que seja a melhor resposta. Então tenha uma proatividade, uma liderança. Uma grande habilidade também é a gestão de conflito. Não instigue o conflito. Tente resolvê-lo, mas não pacificá-lo. Não é acalmar todo mundo e falar, olha, para, já deu, tá muito feio isso, não vamos continuar assim. Não, é entender por que gerou o conflito e o que o conflito tem de produtivo. Porque se está conflitando é porque tem duas opiniões que divergem, que são uma contra a outra. Alguma delas tem um ponto positivo e um ponto negativo. Então tente entender qual é a que mais pode ser aplicada naquele instante e por que a outra não. Não meramente acalmar uma confusão só pelo fato dela ter existido. Aprenda com isso. Isso é gestão de conflito. Tomada de decisão.
Quanto mais evoluímos no mercado de trabalho, mais importante é a sua capacidade de tomar decisões rápidas e precisas, baseadas em fatos, em dados, em experiências, mas sempre apontando para um lado correto. Para ter isso, não fuja das decisões. Gestão de equipe. Trabalhe em equipe, desenvolva bem com aqueles que estão próximos de você. Se existe algum conflito, gerencie isso dentro da equipe. Busque, quando possível, também entender a liderança e, quando der, ser liderado. Deixe o outro também lhe apresentar a opinião dele para que você aprenda dessa forma. Não seja um onipresente, um onipotente, o Deus de tudo. Seja, assim, uma pessoa que aprende e evolui. O mercado está cada vez mais valorizando isso. Controle emocional e de estresse. Na realidade que vivemos da pandemia, é cada vez mais difícil ter essa gestão, mas é importante que a gente consiga controlar tudo que envolve estresse e este controle emocional, para que as nossas decisões não sejam extremistas, do sentido: você está muito cansado e irritado, se alguém lhe pergunta alguma coisa, a sua postura é agressiva, sem a real necessidade. Pondere tudo, equilibre tudo. É muito complicado, mas você precisa iniciar este processo. Habilidades de comunicação, de argumentação, de fala. Para que você tenha isso desenvolvido, você tem que ler consideravelmente. Se não gosta de ler, assista filmes, seriados, assista alguma coisa que lhe enriqueça, palestras curtas. Hoje nós temos uma massividade muito grande de informação de fácil acesso. Se usufrua isso. E habilidades interpessoais, de trato com as pessoas. Essas são uma das exigências que o mercado tem, independente da forma como ele vai seguir, mudar. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Espero que nós nos encontremos em algum futuro próximo. A Exanc está de portas abertas para conversar com vocês, falar sobre os nossos cursos, as nossas oportunidades de mercado, as nossas parcerias, como você adentra no vestibular. Se utilize dos nossos meios de comunicação, os nossos contatos e venha para a Exanc. Forte abraço.